Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar começando agora. No programa de hoje, a gente vai falar sobre vitiligo. A gente vai receber a Natália Deodato, a ex-BBB, e a dermatologista a doutora Michele Diniz. Claro, a gente também tem o quadro Mitos e Verdades, para a gente ganhar mais conhecimento sobre o vitiligo, as suas causas, os seus tratamentos. Tá começando! Vamos então começar o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje falando sobre um problema que atinge o nosso maior órgão, a pele, o vitiligo. O vitiligo requer mais conhecimento do que preconceito. A estigmatização dos portadores acontece, é fato, mas a doença não é contagiosa e ela precisa de alguns cuidados e também de muita compreensão. A gente vai conversar agora para entender mais essa situação com a doutora Michele Diniz, dermatologista. Está aqui conosco. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Olá, tudo bem. Obrigado pelo convite. A alegria é nossa. O vitiligo, muitas pessoas têm uma ideia de que é algo ligado a problemas emocionais. Isso é fato? Na verdade, os problemas emocionais, eles podem ser agravantes ou desencadeantes, às vezes, das lesões de vitiligo. É considerado uma doença autoimune. O que isso significa nas doenças autoimunes? É quando o nosso organismo começa a reagir contra as células do nosso próprio corpo. No caso do vitiligo, tem uma reação contra as células que dão cor para a pele, que são chamados melanócitos. E a destruição dessas células vai levar ao surgimento dessas manchas brancas, claras ou bem brancas, sem nenhuma pigmentação no corpo. E a gente fala sobre questões emocionais porque a cultura popular está repleta de frases, de conceitos que remetem essa associação das nossas emoções com a nossa pele. Eu senti na própria pele, eu estava ali na flor da pele, a flor da pele. Tudo isso é fato, né? Essa investigação da dermatologia tem muitos pontos de contato com as emoções, né, doutora? Sim, a gente tem vários exemplos de doença na pele, né, que vão desde acne, psoríase e o vitiligo está dentro delas também, que estão associados a essa questão emocional. E realmente essa piora, o surgimento da doença, né, pode também levar um impacto emocional na vida das pessoas. Como você falou no início, tem a questão de um preconceito em relação à presença da doença, que a gente tem que quebrar, porque não é uma doença contagiosa, então é uma doença que realmente vai levar ao surgimento, ao comprometimento estético da pele. A doutora falou de acne, eu me lembrei de algumas situações assim, de pessoas que têm justamente no dia de um compromisso muito importante, às vezes até um casamento, um evento da vida, aparece uma espinha no meio da testa ou assim no canto da bochecha. É essa a questão emocional? Sim, sim. Cada doença se relaciona de uma forma, a questão emocional com o surgimento da lesão, no caso da acne, tem a questão do cortisol, né, o hormônio do estresse. O cortisol favorece a acne. No caso da acne, sim. No caso do vitiligo, está relacionado à ativação do sistema imune mesmo, por mediadores aí do cérebro nessa questão do estresse. E é importante a gente lembrar também como uma doença autoimune podem surgir outras doenças autoimunes associadas. Então, pacientes que têm, por exemplo, doenças da tireoide, que têm, às vezes, lúpus, que são também doenças autoimunes, elas podem estar relacionadas também ao vitiligo. Interessante, porque todas elas acabam, assim, uma é motor para outra. Sim, sim, existe uma predisposição. Então, isso sempre deve ser investigado num paciente com diagnóstico de vitiligo. Assim, a gente vai falar de vitiligo, claro, mas lembrando da psoríase, né, que a crise nervosa acaba causando também, né? E a pessoa fica com aquela situação, fica nervosa e por causa desse nervosismo, a situação não resolve, né? Isso, e vão surgindo lesões de pele também. Exatamente. Mas é muito importante a gente falar que não é contagioso, o vitiligo não é contagioso, isso é muito importante. É preciso muito mais compreensão do que preconceito, né, doutora? Sim, é importante os pacientes saberem disso e procurar o tratamento o mais rápido possível, né? Porque as lesões a gente pode estimular a repigmentação.
muitas vezes a gente não vai conseguir evitar o surgimento de novas lesões, mas a pigmentação, o tratamento daquelas que surgem, quanto antes elas forem tratadas e abordadas, maior chance do melhor resultado. E, doutora, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre o vitiligo? Sim, recentemente, na verdade, tem tido um grande avanço em relação à causa e o entendimento dos fatores que levam ao surgimento das lesões. Principalmente o entendimento a nível mesmo celular, do que acontece na pele, o que acontece com essa célula que produz o pigmento. E esse conhecimento, ele tem trazido para a gente novas oportunidades terapêuticas. Ainda são incipientes, a gente ainda tem muita coisa que a gente não tem disponível para a nossa prática ainda diária, mas tem muitos avanços aí no conhecimento. E para a gente saber tratar, a gente entender o que causa é o primeiro passo. Exatamente. E aí a próxima pergunta, o que causa? A causa é essa questão da autoimunidade, a gente não sabe o que realmente começa esse processo, tem a questão de pode ser um gatilho, né, de estresse e é uma doença também inflamatória. Então a gente começa a ter na pele essas células da inflamação que atacam as células que produzem o pigmento. E esse pigmento é uma lesão? O pigmento, na verdade, é a melanina, né? Então ela ataca o melanócito, que é responsável pela produção da melanina. E daí, quando a gente perde essa melanina, né, as lesões ficam brancas na pele, isso gera um outro problema, que a gente diminui a proteção da nossa pele, que é ela que é responsável pela proteção com a radiação ultravioleta. Então, esses pacientes têm que ter um cuidado adicional em relação ao uso de protetor solar, usar às vezes, né, roupas com proteção e, né, proteger essas lesões para que não possa ter o surgimento de um câncer de pele aí nesse local. Se na cartilha de todos os dermatologistas, todas as dermatologistas, já existe a obrigatoriedade do protetor solar, no caso do vitiligo, isso aí é quase como tomar água, né? Sim, tem que ter um cuidado maior com essas áreas das manchas brancas. E essa mancha exposta ao sol, ela fica mais evidente, ela fica mais sensível? O que acontece quando o sol age nessa área do vitiligo? Ela fica mais sensível e tem um risco maior de queimadura solar, porque ela não tem a proteção. Então, é muito comum a mancha ficar rosa ou até pode ter o surgimento de bolhas nos locais por causa de queimadura solar. Então, existe... tem que ser... Por favor, pode completar. Então, tem que ser realmente... ter um cuidado adicional com o uso de protetor solar aí nesses locais. Claro, e existem ideias assim que são equivocadas com relação à ação do sol para algumas questões ligadas à pele, né? A foliculite, por exemplo, muita gente acha, não, toma um solzinho que melhora, né? E na verdade é o contrário, né? Na verdade, o vitiligo, a gente tem duas questões. Uma é o excesso de sol, que a pessoa não pode se expor. Mas no tratamento do vitiligo, no tratamento médico, a gente faz a fototerapia. O que é a fototerapia? É uma cabine controlada com lâmpadas que emitem parte da radiação ultravioleta, só que é uma parte filtrada ali que vai ser o que tem um efeito benéfico para a pele. E exposições curtas numa dose controlada, como se fosse um medicamento. Porque a gente usa tratamento, pomadas, cremes que têm um efeito anti-inflamatório e depois a gente tem que estimular esse melanócito a voltar a produzir a melanina. Então, esse estímulo, muitas vezes, ele é feito com a radiação ultravioleta através de um tratamento chamado fototerapia, que é nessa cabine de luz. Mas os pacientes não podem querer fazer isso por conta própria, se expor ao sol, porque isso realmente pode ter uma exposição além do que se deve e ter a queimadura solar. Essa cabine lembra um pouco aquela de bronzeamento artificial, sim. Que é proibida, né? Que vamos deixar claro que ela é proibida. Então o bronzeamento ele é proibido, mas o tratamento com fototerapia controlada, ele é permitido. E na verdade a gente tem dois tipos de fototerapia. O que a gente mais usa para o vitiligo é ultravioleta B, que é muito mais seguro para a pele do que ultravioleta A, que muitas vezes era utilizado no bronzeamento artificial. Doutora, com tanta restrição ao sol, como é que fica a absorção da vitamina D para as pessoas com vitiligo? Na verdade, o que tem que ter cuidado é nas lesões. A gente mora num país tropical e acaba que a exposição nossa do dia a dia, né, a exposição às vezes de 15, 20 minutos, a gente já consegue produzir a quantidade adequada de vitamina D. Essa produção, ela vai muito além dessa questão da produção, né, da proteção solar. Ela depende de outros fatores, depende também da idade, depende da cor da pele. Então, quanto mais moreno, mais difícil produzir a vitamina D, que se já tem uma proteção natural contra o sol, porque o que estimula a produção de vitamina D é também o ultravioleta B, que a gente tem no sol.
Então, geralmente não é uma consideração essa fotoproteção que a gente recomenda para os pacientes, que seria, no caso, exposição no local, né, das lesões de uma forma mais intensa. E essa reposição de vitamina D é algo muito polêmico, que gera um debate, Sim. assim, é quase um cruzeiro e atlético, né, doutora? Inclusive, assim, os níveis mais adequados, existem divergências em relação a várias linhas. O que a gente tem muito bem estabelecido na literatura é em relação à importância para os ossos, para a musculatura, para as outras doenças é importante, a gente sabe, níveis adequados de vitamina D, mas também não há necessidade de superdosagens aí, não. E também não existe nenhuma associação mais clara e definida de pessoas com vitiligo e deficiência de vitamina D? Também não... As doenças autoimunes, de forma geral, a gente tenta manter níveis adequados, né? Pelo menos aí de 30 nanogramas, mas a gente não vai tratar um vitiligo repondo vitamina D. Doutora, vamos investigar agora as características do vitiligo, quais são as pessoas que normalmente têm essa doença? São pessoas mais jovens, um tipo de pele mais definido? O que a gente pode falar sobre isso? O vitiligo é uma doença que surge normalmente em pacientes mais jovens, até 30 anos de idade. Crianças também? Crianças, sim. É uma faixa etária que não é rara a gente ver, então é relativamente até mais frequente do que idosos. Pode surgir em qualquer idade, mas seria bem mais raro no idoso do que numa criança. Pode ser localizado ou tem quadros que são mais difusos. É muito comum em áreas de atrito, porque ao machucar a pele, você pode fazer lesão de vitiligo, a pessoa que tem essa tendência. Então é importante a gente ter esse cuidado, até inclusive pacientes que vão fazer tatuagens. Então, se tem vitiligo, tem que tomar cuidado, porque você pode acabar induzindo no lugar da tatuagem o surgimento de uma lesão. Aliás, muitas pessoas até querem esconder a mancha do vitiligo fazendo uma tatuagem. Fazendo a tatuagem. E isso não é interessante, porque pode acontecer esse fenômeno, principalmente se o paciente não tiver controlado da sua doença. É comum? O surgimento de lesões... No caso da tatuagem? Se o paciente não está controlado, ele está numa fase que a gente chama ativa de surgimento de lesões, realmente pode acontecer. Não só com tatuagem, mas qualquer trauma. Então, às vezes, se ele cair, tiver um ralado, um machucado na pele, uma cicatriz, ali pode aparecer lesão. E o que a gente sabe também é que existem partes do corpo que são mais frequentemente atingidas pelo vitiligo, né? Sim, áreas, por exemplo, como o rosto, região genital, são mais frequentes, áreas de atrito, igual cotovelo, joelho, tornozelo. Que é onde a gente machuca. São áreas mais frequentes. Quando cai, esfola o joelho. Isso, e acaba que tem esse viés de ser uma área de maior trauma e acaba que um local também mais frequente de surgimento. Interessante. E tem tipos diferentes de vitiligo? A classificação em termos de tipo seria essa, forma localizada e forma generalizada, tá? A localizada, às vezes, ela pode se segmentar, pegando um lado do corpo, ela é muito frequente, às vezes, em crianças. E a forma generalizada, que já vai ser a mais comum do adulto, ela geralmente é simétrica. Então, é muito comum a gente ver pacientes com vitiligo no rosto, com um desenho realmente bem simétrico das lesões, extremidades, os dois cotovelos, os dois joelhos. Então, é comum essa simetria na forma generalizada. E o tipo de pele é mais... Qual é mais predominante? Qual tipo de pele, em qual tipo o vitiligo é mais predominante? Considerando que a gente fala de fototipos, que são os graus de pigmentação da pele, ele é relativamente um pouco mais frequente em fototipos mais altos do que fototipos mais baixos. Que significa pessoas com a pele mais morena. E acaba que ele fica mais evidenciado. Sim, acaba que a gente tem um contraste um pouco maior. E nesses casos, os pacientes até a melhora, até o tratamento que é bem lento de forma geral, essa pigmentação, pode acabar lançando mão de camuflagem, de maquiagem, se a pessoa deseja ter um conforto estético na cobertura das lesões. Exatamente. Antes de falar dos tratamentos, eu queria perguntar sobre o diagnóstico, porque podem aparecer manchas e que confundem com vitiligo, manchas até da idade, da senilidade, manchas senis, né? Sim. Existem alguns diagnósticos diferenciais, então um deles são manchinhas brancas que dão em áreas expostas ao sol, isso já vai ser mais comum em pessoas mais velhas, que é chamado de leucodermia solar. Então, leucodermia solar, que também está associada aos novembros da vida, né, doutora? Que os pacientes procuram muito preocupados que é vitiligo ou não, e na verdade não é consequência da exposição solar, né?
Micose também entra aí como diagnóstico diferencial. Aquele famoso pano branco. Sim, pano branco, não é vitiligo? Que é comum depois assim de verão, de exposição ao sol, piscina, né? Aquela água que fica na piscina ali, onde muita gente gosta de pegar um sol, pegar um bronze, bem na beirinha da piscina, fica aquela água parada ali. Mas na verdade, essa micose em específico, ela acontece por causa da oleosidade da pele, pela transpiração pelo verão, não tanto pela água, sabe? Isso acaba que é um mito também. Já estamos antecipando aqui o mito de verdade. Mas eu não chego nem perto daquela aguinha ali da piscina, aquela água parada ali. E aquela água que a gente tem que passar para entrar na área da piscina, aquilo ali é uma sopa de bactéria, né, doutora? E outros diagnósticos diferenciais, né, pele seca, é muito comum aí em crianças, né, com tendência à pele seca, tem manchas brancas também e é frequente os pais procurarem a gente com essa dúvida em relação ao vitiligo. O diagnóstico acaba que é clínico, então normalmente a gente não tem nenhum exame para poder fazer o diagnóstico, então é numa consulta médica dermatológica mesmo. Às vezes em pessoas de pele muito clara, para poder definir melhor as bordas, as margens da lesão, a gente lança a mão de uma luz, né, que é uma lâmpada ultravioleta que a gente consegue definir bem a margem da lesão branca, mas de forma geral não há necessidade de biópsia e em termos de exame de sangue o que a gente faz é para poder procurar outras doenças autoimunes, como o hipotiroidismo, por exemplo, e não, de fato, para fazer um diagnóstico do vitiligo. E tem alguma relação com a hereditariedade? Sim, essas doenças, de forma geral, autoimunes, a gente tem uma predisposição genética também. Então, 30% dos pacientes que têm vitiligo têm uma história familiar positiva. Então, isso sim é relevante, então é mais frequente quando tem um familiar mesmo com vitiligo. E entre homens e mulheres tem alguma diferença? Não, aí já não há uma diferença significativa em relação ao sexo, não. Tem alguma idade assim que você passa que você pode falar, não, estou livre de ter vitiligo? Livre nunca, né? Na medicina isso é difícil, mas os casos são mais frequentes em adultos jovens. E aí o tratamento? O que existe? A doutora disse que chegou agora de um congresso que discutiu questões ligadas ao vitiligo. O que há de mais moderno com relação ao tratamento? O tratamento, assim, uma coisa é o que a gente tem disponível, né, no momento, que seria a fototerapia, né, que são essas cabines de luz, e casos mais localizados a gente tem pomadas, tanto à base de corticoide ou imunomoduladores. Hoje em dia tem cada vez mais tendo estudos para poder bloquear essa célula, medicamentos que bloqueiam essa célula inflamatória que destrói a célula de pigmentação. Isso já é uma realidade, esses medicamentos já existem, a gente não tem ainda aprovado no Brasil, mas realmente é uma boa perspectiva para os próximos anos no tratamento da doença. E tratamentos em fase inicial normalmente são muito caros, né? Sim, um grande problema desse medicamento que recentemente foi aprovado nos Estados Unidos e está começando a estar disponível na Europa também é a questão do custo. Doutora, o Michael Jackson tinha vitiligo? Provavelmente sim, né? Ele tinha aquelas manchas que eram manchas sem cor na pele, simétricas, então tudo indica que sim. E acaba que com o passar dos anos, um tratamento que parece que ele fez foi a despigmentação da pele. Ele fez o contrário? Então existem medicações, né? Então cremes que vão destruir essas células de uma forma intencional. E isso, na verdade, não é um tratamento que é autorizado aqui no Brasil, então a gente não faz isso, mesmo porque pode ocorrer uma repigmentação espontânea das outras áreas. Então, às vezes você destrói o pigmento no local e depois a outra repigmenta e vai continuar com essa discromia, né? Uma cor branca, uma cor escura da mesma forma. E, na verdade, ninguém sabe se isso aconteceu, porque ele andava de luvas, andava todo coberto, né? Então, é difícil a gente realmente saber o que de fato aí, né, aconteceu, se ele fez ou não fez. Mas é uma coisa que no Brasil a gente não faz. Porque é um tratamento radical, ele foi pelo lado contrário, né? Ele pegou a pigmentação e expandiu ela. Não, a pigmentação não, a parte clara da pigmentação. Tirou a cor, né? Tirou a cor, exatamente isso. Um tratamento radical que não é disponibilizado e nem permitido no Brasil. Não é permitido no Brasil. E dentro da sua experiência, qual é a perspectiva que a doutora vê para novos horizontes assim no tratamento dessa doença de pele que afeta emocionalmente tanto as pessoas, né? Sim. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que procurar o tratamento de uma forma mais precoce, porque os novos trabalhos têm falado isso. Quanto antes a gente começa a tratar, maior a chance da gente conseguir controlar a doença.
E como toda doença aí relacionada à questão do estresse, de poder ser desencadeada, é cuidar da qualidade de vida e saúde mental, né, de todos. Eu acho que é a forma melhor da gente poder evitar essas doenças que são autoimunes e desencadeadas pelo estresse, como o vitiligo. A pandemia intensificou, aumentou o diagnóstico de vitiligo na sua perspectiva, sua percepção de consultório, já que mexeu tanto com o emocional de todos nós, de alguma forma? Acaba assim, na minha prática a questão do vitiligo não, mas a gente teve muitas doenças de pele relacionadas à questão emocional, sim. Tá? Então a gente tem uma gama de doenças que estão relacionadas ao estresse e com certeza a pandemia agravou isso, né? E além de tudo, a gente tem também até relatos de caso de vitiligo que surgiu depois de infecção de Covid. Então, a gente teve várias doenças autoimunes, né, que acabaram surgindo depois das infecções virais. A gente não sabe se seria um efeito do vírus, se seria um efeito do estresse da doença na pessoa, mas de fato, como foi muito disseminado, né, o mundo inteiro doente aí, a gente acabou vendo esses fenômenos de surgimento de doenças autoimunes. Interessante, né? Interessante a ligação do vitiligo com uma série de doenças, só que citou o lúpus, né, também, né? Sim. E como a senhora vê essa rede de apoio que cada vez fica mais representativa de um lugar de fala dessas pessoas que querem se mostrar dessa forma. Temos modelos, temos pessoas que estão literalmente se mostrando e com isso ajudando também a desmistificar toda a carga que existe em cima. Sim, eu acho que a quebra do preconceito ela é o primeiro passo, né? E como no caso do vitiligo é uma doença que é de difícil tratamento ainda, a repigmentação ainda é lenta, essas pessoas que têm uma influência aí, né, no mundo digital, uma influência na mídia, é muito importante elas mostrarem isso, porque isso vai ajudar as outras pessoas a passarem por isso, a superarem de uma forma melhor e se aceitarem aí com a doença. Porque a doutora é muito jovem, mas mesmo sendo jovem, dá para entender como evolui, como a participação de pessoas assim, a representatividade foi ajudando até no falar sobre a doença. Nós estamos fazendo um programa inteiro sobre vitiligo. Essa é uma parte da evolução, né? Da exposição, né? Sim, existia um tabu, as pessoas queriam cobrir, não queriam mostrar a sua doença. E hoje a gente vê isso, é o contrário, né? Todo mundo se mostrando, se aceitando. E isso vai ter um ganho geral, né? Não só para a gente, isso acaba ajudando a gente também no tratamento, no diagnóstico, as pessoas buscarem o acesso à informação. Temos cantores, temos pessoas representativas, né? Nas mídias sociais, enfim, mas aí alguém pode pensar, mas é porque aí são as bonitas, os bonitos, mas é uma parte de construção, né? Isso ajuda de uma forma geral, né? Sim, e na verdade são pessoas que muitas vezes vivem da imagem, então não é porque ela está ali que para ela vai ser mais fácil, né? Às vezes não é. Então ela se mostrar dessa forma é muito importante. Em algum momento foi difícil. Foi difícil, né? E o preconceito ele está aí no dia a dia e as pessoas às vezes vão ter momentos aí de dificuldades e acaba que mostrando para os outros ajuda todo mundo a superar. Exatamente, não só vitiligo, que isso sirva também para a gente discutir outras questões, outras doenças de pele, como como as que a gente falou. Nós falamos sobre alguns problemas, não só a acne, mas também doenças de pele que estão muito ligadas ao emocional, né? Sim. Por exemplo, a psoríase. Né? A gente já falou aqui sobre psoríase, que as pessoas têm uma questão social ali muito ligada, que também não é contagiosa, né, doutora? Existe um preconceito grande, né? Muitas vezes até mais que a questão do vitiligo. Né? Exatamente. A gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, que desmistifica um pouco as noções que a gente está, sobre o assunto que a gente está falando. Mas fique à vontade, porque é dentro da sua perspectiva, é a sua opinião, é a sua visão clínica, médica, científica. Vamos nessa? Vamos falar de vitiligo, mitos e verdades? Ok. Então vamos lá.
Hoje estamos aqui com a doutora Michele Diniz, que é dermatologista de Belo Horizonte. Belo Horizonte? Nascida em BH mesmo? Sim. Maravilha. E a gente está falando sobre vitiligo e temos agora o quadro Mitos e Verdades sobre vitiligo. São 10 questões. A doutora Michele Diniz vai dizer, é mito? Não, isso é verdade. Primeira questão é essa, vitiligo, doutora, é emocional? Mito ou verdade? Ele é agravado ou desencadeado por questões emocionais, mas é uma doença autoimune e inflamatória, então não é somente emocional, não. O fator emocional pode dar uma carga na intensidade do problema. Pode ser o que liga o problema. Mas não é o que causa. Não é o que causa. Existe uma predisposição genética aí para desencadear esse problema. E aí está naquele bojo das perguntas que ainda não tem uma resposta. Não tenho. Né? Essa está difícil, né? A outra questão, vitiligo pode se transformar em câncer de pele. É mito? É verdade, doutora Michele? Mito. Na verdade, a lesão de vitiligo em si, ela não vira câncer, né? O que a gente tem que ter cuidado é para não ter um câncer de pele por falta de proteção de melanina ali naquele local. Mas a mancha branca em si não vira câncer. E, por exemplo, com exposição ao sol? Sim, aí tem que ter o cuidado do uso de protetor solar. E é engraçado, né? Porque você falou que ela é mais prevalecente em pessoas com a pele morena, uma pele mais fortalecida ali para encarar o sol. Sim. Normalmente essas pessoas não são muito adeptas do protetor solar, né? Geralmente elas têm um risco menor de queimadura solar e acaba que não tem aquele hábito tão frequente de usar o protetor. Mas precisa usar? Tem que usar. Em cima das lesões, sim, porque se a pessoa tiver exposição, ela vai ver. As manchas vão ficar vermelhas e vai ter queimadura. Eu tenho uma dúvida tremenda. O protetor solar a gente tem que usar qual? É o 50, normalmente? A partir de 50? Isso aí é uma outra questão. Na verdade, os estudos mostram que acima de 30 a gente já teria uma proteção muito satisfatória, de mais de 95% da radiação ultravioleta. Só que em condições ideais, então considerando, igual foi feito o estudo lá no laboratório, que passou uma quantidade, por exemplo, no rosto tem que ser uma colher de chá. Na prática as pessoas usam 1/4 dessa quantidade, aí você já não está usando 1/30. Então em condições ideais, 1/30 seria suficiente, você também tem que reaplicar a cada 2 horas. Então em condições ideais sim. No uso da prática, a gente sabe que as pessoas usam em torno de 25% o que deveriam. Mas aí tem uma questão também, que eu acho que é uma luta de toda a classe médica, científica, dos jornalistas, que como eu trabalham com saúde, qualidade de vida. O protetor solar é muito caro, né? Muito. A gente precisa de apoios, de subsídios para que ele seja mais acessível. Ele é um medicamento, né? O câncer de pele, o câncer mais comum no ser humano é o câncer de pele. E a forma de prevenir é o protetor solar. Então, ele deveria realmente fazer parte de medicações fornecidas para a população geral. É um medicamento. Assim como remédios para controlar a pressão arterial e uma série de outros remédios que fazem parte desse cardápio aí oferecido com apoio, né, governamental, né? Mas a minha dúvida continua. Se é a partir do 30, por que existe protetor solar 15? Na verdade, o 15 é a proteção, o consenso brasileiro de fotoproteção, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, recomenda o 30 para a população geral. E para fototipos mais altos, em pessoas de pele morena, negra, você poderia considerar fatores de proteção menores, tá? Mas se a gente for fazer uma recomendação geral, seria o 30, pelo menos. Sim. Tá? Todos os dias. Agora, se a gente falar assim, por que existe bronzeador, né? Não era para existir. Né? Então, aquele famoso rayito de sol, aquele argentino, que todo mundo ia para a Argentina comprar, voltava com a sacola cheia de rayito de sol. Né? E hoje, 20 anos depois, 30 anos, está aparecendo câncer de pele. Ainda existe bronzeador? Existe. Existe, né? Nossa, é o inimigo número 1 das dermatologistas, né, doutora? A outra questão é essa, vitiligo pode aparecer em qualquer idade, é mito? Não, é verdade. É o que, doutora? Verdade, pode aparecer em qualquer idade, apesar de ser mais frequente até os 30 anos de idade. Quem tem vitiligo tem a imunidade baixa. Essa frase é um mito ou essa frase é uma verdade, doutora Michele? Mito. Na verdade, o fato de ser uma doença autoimune, que você tem agressão, você não aumenta o seu risco de ter outras infecções por ter baixa imunidade.
Tá? Então, você não tem uma alteração de imunidade que te predispõe a infecções. O fato de ter vitiligo predispõe a outras doenças autoimunes, igual a gente falou, como Falamos o sobre hipotireoidismo, diabetes, alguns tipos de anemia. Mas no caso de uma exposição, de novo, a exposição ao sol, tem uma frase que eu adoro de uma dermatologista, a doutora Valéria Campos, que diz: o sol é um amante ingrato. Você ama o sol, saiba que o sol não te ama. De novo, o sol na área atingida pelo vitiligo pode causar lesão, que pode afetar a imunidade? A imunidade não, pode causar lesão, que pode levar a câncer de pele. Tá. A outra questão é essa: vitiligo é hereditário, mito ou verdade? Sim, existe uma predisposição genética. Então, quando os pais têm vitiligo, o filho tem uma chance maior de ter. Não é matemático, meu pai tem vitiligo, eu vou ter vitiligo. Mas existe uma chance maior de você ter. Tanto que 30% dos pacientes têm história familiar positiva para vitiligo. Tampouco a gente pode falar de profilaxia. Não é que uma pessoa tem vitiligo, como é que eu vou fazer para meu filho tratar para não ter? Não existe isso. Não tem, isso não tem. Assim, mas protetor solar serve para tudo, para prevenir qualquer outras questões ligadas à pele, né, doutora? Sim, né, no caso do câncer de pele, sim. Mas não vai prevenir o surgimento de vitiligo. Tá, mas vai fazer bem para sua pele, vai fazer bem para prevenir outras lesões que podem virar um câncer de pele. Protetor solar todos os dias. Essa luz que está aqui no estúdio, a gente precisa se proteger dela. A luz de computador, a luz de tempo nublado, a luz de um dia de chuva. Tudo, não tem desculpa, né, doutora? E aí, eu sempre faço essa perguntinha: protetor solar antes do Prime, né? Não, protetor solar vai ser o último que a gente vai aplicar. O último. Mas o Prime não é o primeiro, né? Não, aí depende do seu skincare, né? Do que você vai usar. Você vai usar essa área da dermatologia tem algumas coisas, tipo assim, áreas de cuidados, né? Assim, tipo, escova definitiva. Mas acaba, tem que fazer de novo. Permanente, não é permanente, ele tem que fazer de novo. Prime não é em primeiro. Mas, por último, o protetor solar. Ele só perde para um que é o repelente. Então, o se você repelente tem que vir por último. Se você for usar repelente... Então, vamos fazer a ordem aqui. Como é que é? Primeiro... Você pode usar um hidratante, um produto de cuidado Saiu do da banho, pele, hidratante. Isso. Depois o protetor. E, por último, se você for usar, se estiver numa área com exposição, que precisa de repelente... Não, pode usar o primer também. Tá bom. O primer ali no meio, né? No segundo. Depois do creme hidratante, o primer, que na verdade é o secundime, né? Quem tem vitiligo não pode doar sangue. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, não tem problema nenhum em relação a isso. De onde surgiu essa história? Existe essa questão de alguma relação com isso? Não tem alteração nenhuma no sangue que vai contraindicar. Mito puro. Quem tem vitiligo não pode comer ovo. Mito ou verdade? Não, mito. Gente, onde é que vocês arrumaram essas perguntas? A senhora já ouviu falar disso? Não. E do encontro da Clara com o ovo? Ele se encontra dentro do bolo, doutora. Sempre. Toda receita de bolo tem um encontro. Cuba tem o remédio para a cura definitiva do vitiligo. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, nunca teve nenhum estudo científico que comprove. Muito bom esse mitos e verdade. Mas essa já existe alguma coisa, pelo menos nos Estados Unidos, existe, a gente falou de um remédio de cura, ainda caro. Cura não. De tratamento, De né? tratamento, tem tratamentos que têm mostrado superiores em relação ao que a gente tem hoje, mas ainda de cura e tratamentos que resolvem 100% dos casos também ainda não. Vitiligo pode matar. Mito ou verdade? Mito. Não. É uma doença que o principal problema seria o desconforto estético das lesões. A gente não tem alteração nem de dor, coceira, nem de comprometimento para o corpo com as manchas, não. E a última é essa: quem tem vitiligo não pode pintar o cabelo. Mito ou verdade? Não, mito. E, inclusive, nos locais que tem vitiligo, os pelos ficam brancos também. Então, se a pessoa tem uma lesão, por exemplo, na testa, próximo ao cabelo, o cabelo ali vai ficar branco, então pode pintar, não tem problema nenhum. Pessoas que têm aquela mancha branca no cabelo, aquilo é um tipo de vitiligo? Aquilo é alguma variação do vitiligo? Aí tem alguns tipos de situações, tem umas que são genéticas, então, na verdade, a pessoa nasce naquele local, faltando as células que dão cor e acaba que tem aquela mancha branca, mas isso não é vitiligo. Não é. Às vezes na barba também, né? A barba tem uma parte mas se a pessoa tem vitiligo e tem no corpo
couro cabeludo, o cabelo naquele local vai ficar branco, vai ter uma mecha branca. Agora, com relação à tatuagem, a gente já viu aqui que não é recomendado o uso de tatuagem na área. Fazer tatuagem não só na área, na verdade, em áreas de pele sem vitiligo também não se deve fazer, porque você pode estimular o surgimento de vitiligo no local por causa do trauma. E você está ativando ali, o organismo já está com aquela disposição, pode acionar alguma lesão, questão, pode surgir, né, a lesão. Muitas pessoas usam a tatuagem para disfarçar uma cicatriz também, alguma questão ali da pele. Isso, em alguns casos, é permitido ou com ressalvas? Existem algumas ressalvas. Algumas doenças podem surgir lesão no local, como vitiligo e psoríase também pode acontecer. Algumas pessoas querem disfarçar cicatrizes, ok. O que a gente pede que é um cuidado que tem que ter, por exemplo, pessoas que têm muitas pintas. Quando se faz uma tatuagem no local, isso atrapalha muito a nossa avaliação das pintas. Então, isso pode dificultar, às vezes, a identificação de um câncer de pele. Exatamente. Nunca é demais lembrar que as pintas precisam de uma observação permanente. A gente já fez um programa inteiro sobre isso, mas eu acredito que essa é uma informação de saúde pública que literalmente salva vidas. Se você tem pintas nas costas, você tem que analisar a variação do formato, a ABCDE das pintas. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que é importante, né? O A é de assimetria. As bordas, né? Se são regulares assimetria, ou se irregulares. Ela tá assim, a borda, se ela está regular ou irregular, isso. Né? As cores, né? Quando tem pintas mais de 2 cores, maiores do que meio centímetro, e pintas que estão mudando, é de evolução. Se elas estão mudando ao longo do tempo, tem que avaliar. Essa informação, é sério, ela pode salvar uma vida, porque em alguns locais você não está percebendo a evolução dessa pinta, e aí é interessante falar sobre isso. Tatuagens que tampam pintas também tampam essa importante avaliação. Né? Depois eu quero te chamar aqui para fazer um programa inteiro também, de novo, sobre pintas, porque é muito bacana, é muito legal, assim, é uma diferença, é uma informação que literalmente pode ser a diferença entre um câncer muito severo, né? E um diagnóstico precoce, né, com uma possível cura. Exatamente. Doutora Michele, muito obrigado pela participação, pela sua generosidade, suas informações aqui. Valeu demais. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigada pelo convite. A gente faz um rápido intervalo e voltamos rapidamente também.